Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar o nosso estudo Nós estamos na sessão 3 aqui, falando sobre a cura, e vamos para a parte 2 aqui, ó. Cura falsa versus cura verdadeira. Deixa eu aumentar aqui para a gente começar a nossa meditação. Hoje a nossa meditação vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós vamos só ouvir uma música, passar aqui, vamos colocar mais ou menos uns 5 minutinhos, só para a gente se aquietar e se concentrar sobre o que é cura para cada um de nós aqui, que nós vamos ler hoje. Então, vamos nos concentrar em o que é a cura para você. Já vou soltar aqui.
Minutinhos que nós ficamos aqui. Uns minutinhos para a gente, assim, assentar, né, os pensamentos, que às vezes estão barulhentos, né? E vamos começar nossa leitura da seção 2, cura falsa versus cura verdadeira. Parágrafo 1. A cura falsa meramente faz a pobre troca de uma ilusão por outra melhor. Um sonho de doença por um sonho de saúde. Isso pode ocorrer nas formas mais baixas da oração, combinada com perdão bem intencionado, mas ainda não compreendido completamente. Então, aqui, como nós já vimos, né, nós temos as formas mais baixas da oração, do perdão e também da cura. Então, as formas mais baixas da cura aqui é achar que a gente precisa curar o nosso corpo. Aí a gente troca um sonho de doença por um sonho de saúde. Só a cura falsa pode dar lugar ao medo, de modo que a doença estará livre para atacar outra vez. A cura falsa, de fato, pode remover uma forma de dor e doença, mas a causa permanece e não deixará de ter efeitos. Então, olha, a cura falsa, ela dá lugar ao medo, porque a cura falsa, ela não resolve a situação. O que é o medo? O medo vem do pensamento de separação. Então, se você está trocando só um sonho de doença por um sonho de cura no corpo, um sonho de saúde, não vai resolver a causa inicial, que é o pensamento de separação que gera o medo. O medo vai continuar. E o que vai acontecer? Daqui a pouco, esse sintoma vai aparecer em outro lugar, de qualquer jeito. Aqui no mundo das ilusões, a doença, ela vem, ela volta. E se a gente for ficar focado no corpo, nunca que isso vai dar certo, porque o corpo nosso, ele não foi feito para durar, né? Então, a cura falsa, ela de fato pode remover uma forma de dor e de doença. Até aqui a gente usa, né, das mágicas para remover dor. Gente, aqui dentro dessa ilusão, tudo pode, tudo é possível. Mas essa não é a realidade da cura, né? É só como se diz quando é paliativo. É só alguma coisa paliativa. Mas a causa permanece e não deixará de ter efeitos. A causa ainda é o desejo de morrer e vencer o Cristo. E é isso que o pensamento de separação faz. O pensamento de separação, ele tem esse desejo de morte. Por quê? Porque ele acha que o Filho de Deus se tornou isso, um corpo. Então, o desejo de morte é você pensar que você é esse corpo. E com esse desejo, a morte é uma certeza, pois a oração é respondida. E é, com certeza, né? Porque esse corpo, a única coisa que a gente tem certeza nesse mundo é que nós vamos morrer. Mas existe um tipo de morte aparente que tem uma fonte diferente. Ela não vem devido a pensamentos que magoam e a uma raiva furiosa contra o universo. Então, gente, olha, ele vai falar que existe um outro tipo de morte que não vem devido a esses pensamentos que magoam e uma raiva furiosa contra o universo. O que é isso aqui? Pensamentos que magoam, pensamento de separação. Raiva furiosa contra o universo. De onde vem a raiva que nós temos aqui? Tudo vem do mesmo lugar. Aqui nós vamos rodar, 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 e a gente sempre vai cair no pensamento de separação. Meramente significa que chegou o fim da utilidade do funcionamento do corpo. Então, ó, tem um outro tipo de morte, que não é a morte que a gente conhece aqui nesse mundo, mas essa morte meramente significa que chegou o fim da utilidade do funcionamento do corpo. E assim, ele é descartado como uma escolha
do mesmo modo como alguém joga fora uma roupa que já não usa mais. Olha só, olha a diferença, né? O corpo aqui, ele é descartado como escolha. Você já sabe que ele já fez o que tinha que fazer. É só uma escolha. Olha como que a nossa crença aqui na separação, a morte, ela tem que vir através da dor, através da doença, através aqui dessa raiva furiosa contra o universo. Mas ele fala que existe um outro tipo de morte, onde o corpo ele é descartado como uma escolha. Não tem esse peso, esse medo. É só uma escolha. É como a gente jogar fora uma roupa que não quer mais. Pronto, já fiz o que tinha que fazer aqui, ok. Olha a leveza a gente levar uma crença dessa, né? Esses dias eu estava vendo uma moça falando sobre morte e ela falou uma coisa interessante, né? Também são crenças, né, gente? Tudo aqui são crenças. Mas eu achei interessante o que ela falou. Ela falou assim, que de acordo com as nossas crenças, é o que acontece. Então, se você tem a crença que você vai ser punida, pode ter certeza que essa é a crença que você vai levar depois da morte. Então, eu achei até interessante isso, porque aqui, ó, ele fala você ter essa crença aqui que ele está colocando de somente descartar o corpo. Ele já foi usado para que ele tinha que ser usado. E não mais com peso. E aqui a gente muda, né? Todos esses filtros que a gente coloca, né? Todas essas crenças que a gente coloca sobre a morte. Então, vamos para o parágrafo 2. Isto é o que a morte deveria ser. Uma escolha quieta, feita com alegria e com uma sensação de paz, porque o corpo foi usado de forma benigna para ajudar o Filho de Deus ao longo do caminho que ele segue para Deus. Olha o que a morte deveria ser, né? Aqui no que ele fala, nesse outro tipo de morte. A gente saber que o nosso corpo aqui foi usado somente para relembrar, para ajudar o Filho de Deus, para relembrar de quem ele é. Agora, imagina a gente poder usar esse corpo aqui somente para isso, só relembrando, a todo tempo, relembrando. E como que eu relembro? Eu relembro a mim e ao próximo. Eu relembro ao ver o meu irmão como ele realmente é, e assim eu vejo a mim mesmo. Né? Como Jesus ensinou, né? Amai ao seu próximo como a ti mesmo, que é unificar o teu próximo como a você mesmo. E aqui ele fala isso. Nós, então, agradecemos ao corpo por todo o serviço que ele nos prestou. Então, gente, olha, isso aqui dá para a gente até fazer uma pergunta aqui para a gente, né? Como que a gente tem usado o nosso corpo aqui nesse mundo? A gente tem usado para propagar a separação ou a gente tem usado ele aqui, ó, para ver o Filho de Deus, né? Para ser esse meio de comunicação, que esse corpo ele veio aqui para ser somente um meio de comunicação até o reconhecimento de quem nós realmente somos. Então, nós então agradecemos ao corpo por todo o serviço que ele nos prestou, mas estamos também agradecidos, pois terminou a necessidade de caminharmos no mundo dos limites, de tentarmos alcançar a Cristo em formas escondidas, visível no máximo em belos vislumbres. Agora podemos olhar para ele sem antolhos, na luz que aprendemos a contemplar outra vez. Então, agora, ó, estamos agradecidos porque acabou essa necessidade de ficar aqui nesse limite, de ficar toda hora. Agora eu creio, agora eu não creio. Agora eu creio, agora eu não creio. Ficar passando por dificuldades, né? Que a gente se acredita muito nesse corpo. Mas aqui, gente, ele fala também, ó, agora que quando não tem mais essa prisão, podemos olhar para ele sem antolhos, sem nada que me faça ver quem eu sou, nada que me engane de saber quem eu verdadeiramente sou. Então, na luz que aprendemos a contemplar outra vez. E aqui, ele está falando da morte, mas nós também aqui podemos colocar a morte do nosso ego. Então, nós podemos até, vamos, esqueci a palavra, interpretar. Nós podemos interpretar isso. Tanto com a morte do corpo, tanto como a morte do nosso ego.
Então, vamos interpretar das duas maneiras. Então, agora a gente pode olhar para ele sem antolhos, quando a gente não acredita mais que esse corpo é a minha identidade. O 3. Chamamos a isso de morte, mas é liberdade. Ela não vem em formas que parecem ser impostas na dor sobre a carne que não a quer, mas como um sinal de boas-vindas que é dado com gentileza à liberação. Então ele fala, chamamos de morte, mas é liberdade. Se houve cura verdadeira, essa pode ser a forma na qual a morte vem. Quando chega o momento de descansar por algum tempo de um trabalho feito e terminado com contentamento. Ó, vamos voltar aqui. Se houve cura verdadeira. O que é a cura verdadeira? Agora nós vamos ver o que é a cura verdadeira. Se houve cura verdadeira, essa morte que ele falou aqui, ó, essa morte onde nós vamos sair desses limites, sair desses antolhos, sair dessas prisões. Se houve cura verdadeira, essa pode ser a forma na qual a morte vem. Quando chega o momento de descansar por algum tempo de um trabalho feito e terminado com contentamento. Agora vamos em paz para ares mais livres e um clima mais gentil, onde não é difícil ver que as dádivas que demos foram guardadas para nós. Quais são as dádivas que nós demos aqui? Todas as dádivas que nós podemos dar aqui para o nosso irmão. Só uma é a dádiva verdadeira. Nós só podemos dar ao nosso irmão a realidade. Nós só podemos dar a ele o que ele realmente é. Ou seja, ver além do corpo físico. Ver através dos olhos da unidade, né, dos olhos do Espírito Santo. Essa é a única dádiva que fica. Então, quando houve a cura verdadeira, que nós vamos ver aqui mais para baixo, é isso. Nós vamos agora em paz para ares mais livres e um clima mais gentil, onde não é difícil ver que as dádivas que demos foram guardadas para nós. Pois Cristo está mais claro agora, sua visão se sustenta mais em nós, e a sua voz, o Verbo de Deus, é nossa com mais certeza. E aqui ele fala da morte. E nós não temos mais esse peso, né, de nos acharmos separados. Quando há a cura verdadeira. Se nós passarmos pela cura verdadeira, aqui ele está colocando uma das crenças, né, gente? Porque eu falo que todas as crenças na morte, tudo são crenças. A única realidade é a totalidade. Então, aqui, se eu vou escolher alguma crença para passar aqui nessa vida, eu escolho a crença em ver o meu irmão em unidade. Eu escolho essa crença aqui, ó. Pois Cristo fica mais claro, sua visão se sustenta mais em nós e a sua voz, o Verbo de Deus, é nossa com mais certeza. Parágrafo 4. Essa passagem gentil para uma oração mais elevada, lembra o que é a oração, né? A oração é a plena conexão com o Pai. A oração é a certeza da unidade. Então, essa passagem gentil para uma oração mais elevada, um perdão benigno dos caminhos da terra, só pode ser recebida com gratidão. Então, olha, o que ele fala? Olha, para uma oração mais elevada, que é o pleno contato com Deus, e um perdão benigno dos caminhos da terra. Perdoar os caminhos da terra é não ver terra. É ver totalidade em tudo. Então, isso só pode ser recebido com gratidão. Agora, próximo passo aqui, ó. Contudo, antes disso, a cura verdadeira tem que ter vindo abençoar a mente com o perdão amoroso dos pecados que ela sonhou e depositou sobre o mundo. Para que nós possamos entender o que é passar. Aqui ele está falando sobre a morte do corpo, né? E podemos entender também como a morte do nosso ego. Antes disso, a cura verdadeira tem que ter vindo. Abençoar a mente, com o perdão amoroso dos pecados que ela sonhou
Então, a mente sonhou com toda essa separação. Então, agora, a gente precisa da cura para abençoar essa mente com o perdão dessa mente que sonhou. Então, olha lá, ele colocando de novo, onde que está o perdão? O perdão está na mente que sonhou com esse pecado, com essa separação, e depositou sobre esse mundo aqui. Então, agora nós vamos entender. Agora os seus sonhos são desfeitos na quietude do descanso. Agora o seu perdão vem curar o mundo e ela está pronta para partir em paz, tendo terminado a jornada e aprendido as lições. Então, essa mente que perdoa, ela vê que ela só sonhou, que nada disso foi possível. Então, olha, agora o seu perdão vem curar o mundo. A cura do mundo é saber que nunca houve mundo. E a mente, ela está pronta para partir em paz. Partir em paz é voltar à unidade, é relembrar o que ela é. Tendo terminado a jornada e aprendido as lições, ela aprendeu a lição, que nada foi possível. Agora vamos para o parágrafo 5. Isso não é morte segundo o mundo. Porque segundo o mundo, a morte não é assim tão leve, né? Só perdoa, perdoa o mundo. Isso não é morte segundo o mundo, pois a morte é cruel através dos seus olhos apavorados e toma a forma de punição pelo pecado. Como poderia ser uma bênção assim? E como poderia ser recebida com boas-vindas, se não pode deixar de ser temida? Aqui nesse mundo, a morte é temida, por quê? Porque a gente tem certeza que é esse corpo. A gente tem certeza que vai acabar. Para mim, acabou, eu sou esse corpo. Então, isso é punição, gente. É a punição que nós nos punimos por acreditar nisso. E como poderia ser recebida com boas-vindas se não pode deixar de ser temida? Quem não teme a morte, enquanto acredita que é o corpo? Que cura pode ter ocorrido nessa visão de algo que é meramente o abrir do portão para uma oração mais elevada e uma justiça feita com benignidade? A morte é prêmio e não uma punição, olha só. A morte é prêmio e não uma punição. Mas ela só é prêmio, ele fala aqui, quando a cura verdadeira é completa. Porque senão eu vou carregar crenças. E vou carregar crença de separação. E, como a gente já viu, né? Às vezes as crenças acreditam que precisam voltar aqui. E precisam vir de novo, e precisam vir de novo, e precisa. E vai alimentando essa crença na separação. Até que essa mente percebe que não precisa de nada disso, que ela já é agora, nesse instante. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Que cura pode ter ocorrido nessa visão de algo que é meramente o abrir o portão para uma oração mais elevada e uma justiça feita com benignidade? A morte é prêmio e não uma punição. Mas tal ponto de vista tem que ser trazido por uma cura que o mundo não pode conceber. Não há cura parcial. O que apenas troca de ilusões não fez nada. O que é falso não pode ser parcialmente verdadeiro. Aí, quantas vezes ele fala no livro também, né? Não dá para fazer transigências. Não há cura parcial. O que é falso não pode ser parcialmente verdadeiro. Se estás curado, a tua cura é completa. O perdão é a única dádiva que dás e queres receber. Então, gente, se estás curado, a cura é completa. Por isso que não pode ser no corpo. Porque a cura do corpo nunca é completa. Hoje você tem um problema aqui, amanhã vai aparecer em outro lugar. Depois de amanhã aparece em outro. E assim vai. A cura não é para o corpo. A cura é para a mente. Ela pode refletir no corpo. Mas pode ou não, não faz diferença nenhuma. Entende? Então vamos lá. Parágrafo 6. A cura falsa se baseia na cura do corpo.
deixando a causa da enfermidade ainda sem qualquer mudança, pronta para atacar outra vez, até trazer uma morte cruel em aparente vitória. Então, enquanto eu ainda acredito que eu sou um corpo, vai acontecer isso daqui, ó. A cura falsa se baseia na cura do corpo, deixando a causa da enfermidade. Qual que é a causa da enfermidade? Pensamento de separação. Ainda sem qualquer mudança. Então, pronta para atacar outra vez, até trazer uma morte cruel em aparente vitória, até que um belo dia essa doença vai trazer a morte mesmo. E a morte, é essa morte que ele falou, a morte de punição, essa morte que traz medo. Ela pode ser mantida em xeque por algum tempo. Pode ser que aqui por algum tempo a gente saia dos sintomas, pareça que esteja bem, e podem existir períodos de breve descanso, enquanto ela espera para cobrar a sua vingança do Filho de Deus. Contudo, não pode ser vencida até que toda a fé depositada nela tenha sido retirada. Então, essa cura falsa, ela não pode ser vencida até que toda a fé que nós temos nesse pensamento de separação tenha sido retirada e colocada no substituto de Deus para os sonhos maus. Quem que é o substituto de Deus para os sonhos maus? O Espírito Santo. Então, vamos continuar aqui em cima. Contudo, não pode ser vencida até que toda a fé depositada nela tenha sido retirada e colocada no substituto de Deus para os sonhos maus. Um mundo no qual o véu do pecado não está presente para mantê-lo escuro e sem consolo. Aqui é quando a gente chama de sonho feliz, né? Quando nós vivemos nesse mundo, já não acreditando mais nele, já colocando a nossa fé no Espírito Santo, na nossa mente corrigida. Finalmente, o portão do céu se abre e o Filho de Deus está livre para entrar na casa que está pronta para dar-lhe as boas-vindas, que foi preparada para ele antes que o tempo existisse, e ainda espera apenas por ele. Então, a cura verdadeira, gente, é a morte do nosso ego. Não tem outra cura que não seja a morte. E a morte aqui do ego é a morte de acreditar que eu vivo mesmo separado de Deus. Isso é a morte do ego. É o que na Bíblia ele coloca como nascer de novo. E na Bíblia ele fala, você precisa morrer para que possa nascer de novo. Acho que foi um papo que ele teve com Nicodemos, né? Que ele até fala, não, mas eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe? Então ele não entendeu o que era isso, morrer para nascer de novo. Não, é para morrer para um sistema de separação e renascer para um sistema de unidade. Esse é o nosso sonho feliz, é viver no mundo, mas não ser do mundo. É estar no mundo, mas não se identificar com cada probleminha que a gente passa. Hoje foi falado lá no grupo, os problemas familiares, problemas com filhos, que a gente se enfia de cabeça e se confunde tanto com isso. Mas é treino, sair desse sistema que nos leva para essa morte, para essa morte punitiva, e voltar para um sistema onde um belo dia eu só vou falar assim, ok, já fiz o que eu tinha que fazer aqui, e com leveza, sair dessa matrix. E eu gostaria muito aqui do personagem, aqui, de sair dessa matrix com plena, completa convicção de quem eu sou, e sem dúvida de sou mãe, sou esposa, sou empregada, sou alguém que está falando enquanto outros me ouvem. Não. É olhar para tudo isso aqui e ver somente a unidade, somente o que é real. Não ver mais
essa dualidade, essa brincadeira, brincar com esses brinquedinhos que machucam, né? Porque enquanto a pegada aqui, é só isso. É um machucando o outro. Então, aqui eu me coloco aqui, gente, olha, o treino aqui é a cada instante observar isso. Não negar. Não nega que sente, porque senão vai ficar enfiando debaixo do tapete, igual a gente estava falando. Não nega. Ah, eu senti? Senti. Mas olha, e não ficar alimentando aquilo que a gente sentiu, né? Porque às vezes a gente até olha, mas, não, agora não. Agora não, isso daqui não é nada agora. Não. Se veio, olha. Olha e não alimenta. Olha e sai fora. Olha e sai fora. Eu estava falando com a Lídia, né? Que o negócio aconteceu hoje com a minha menina. E na mesma hora, gente, foi tão rápido. Falo que, assim, a correção, ela vem tão rápida. E as meninas hoje falando sobre filhos, né, no grupo, foi tão legal assim. E eu vi isso acontecer comigo logo depois que elas passaram, falaram aquilo. E você olhar e não ter uma identificação é muito libertador, sabe? A minha menina está viajando, né? Tem 12 anos e ela foi para fora do país e ela está com um grupo, né? Hoje a moça do grupo me manda mensagem, fala, preciso falar com você, mas não tem nada acontecendo, não se preocupe. Aí a mãe já fica assim, opa, se não é para eu me preocupar, se não tem nada acontecendo, por que veio me procurar, né? Aí a mãe quer colocar 1000 historinhas. Gente, na hora, eu falei, ok, pode me ligar. E ok, esperei ela ligar. E quando ela ligou, olha, a bagagem da sua filha foi extraviada. Ela está em outro país, sem mala, sem nada. E ela falou assim para mim, mas ela está super de boa. Ela está bem. Ela não está preocupada. Falei, ok. Então fala para ela que é só ela ir numa loja, compra alguma coisa para passar esses dias que ainda vai ficar aí. Ok, gente. Gente, não teve peso. E às vezes a gente entra no personagem mãe e já começa a querer brigar, né? Brigar com a companhia. Não, gente, tudo vai ser resolvido. E se não for, e daí? E daí se você. Gente, é tão interessante como que os nossos pensamentos. Agora eu vou falar uma coisa que acabou de cair a minha ficha. Agora, nesse instante. A minha filha, né? Ela nunca viajou sozinha. E a mãe desconfia. Ai, ai, ela vai esquecer. Ai, 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 ai. E aí, essa noite, quando foi aqui do Brasil, 1h30 da manhã, eu sonhei que ela ia esquecer alguma coisa. E mandei uma mensagem para ela. Falei, ó, observa se você está levando tudo, faz a mala direitinho, porque hoje eles saíram da Espanha e foram para Portugal. Eles vão ficar 3 dias em Portugal para depois voltar. Então a mala extraviou nessa. Mas olha como eu acordei de noite, mandei uma mensagem, já falando que alguma coisa ia acontecer. Agora que eu estou pensando isso, gente. Percebe como? E batata, não é que aconteceu? E eu não tinha pensado nisso. Que como que a gente, por desconfiar, acaba vindo. E na hora, hoje mesmo, durante a tarde, eu comentei com um colega meu, falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô preparada se ela chegar até sem a mala. Gente, eu falei isso. Eu não tinha me atentado até agora que eu tô falando com vocês, eu não tinha me atentado para isso, que eu comentei isso, por causa do meu sonho, porque eu ter mandado mensagem, porque eu sonhei que ela tinha esquecido, e concretizou exatamente. Eu falo que assim, a gente tem um poder na nossa mente e só agora que eu estou percebendo isso. Mas assim, e ok, se esqueceu a mala, se extraviou, se vier sem. Mas agora assim, dando risada aqui, gente, porque se a gente entra nisso, sabe? Muito bom saber que a cura, gente, não tá, a cura tá na mente. Então esse corpo aqui, ele vai passar por tanta coisinha com filho, com marido, com um emprego, com parente. Nós vamos passar por um monte de coisa aqui. Mas a cura não está aqui. A cura está muito além. Né? O que são aqui esses anos que a gente passa aqui, que passam assim, ó,
Isso é na eternidade, o que que vale, né? Tudo isso. Se eu perder uma mala, se eu perder qualquer coisa, aqui não tem a cura. Sempre vai estar na mente. Então, é isso que eu tinha para hoje aqui para a gente ler junto. Vamos ficar aqui para a gente continuar compartilhando aqui essas coisas, que é tão bom falar, que aí, ó, falando acaba vindo as coisas assim, sem a gente nem ver, né? E eu vou continuar aqui com vocês, viu? Só parar a gravação. E para quem está no YouTube, até a semana que vem.